Oi, então, olá a todos, meu nome é Ricardo e hoje a gente vai falar aqui um primeiro vídeo bem básico sobre estatística. Tá? Então, eu quero dar alguns nomes famosos que tem na área e ver alguns exemplinhos bem simples só para a gente começar. Tá? Bom, então, vamos começar pelo início, né? Então, o que é estatística? A estatística, de certa forma, né, é uma maneira bem grosseira de dizer o que é estatística, é que ela é uma ciência de dados, né? Então, você está interessado em estudar algum fenômeno, né, seja ele um fenômeno social, um fenômeno da natureza, um fenômeno físico, o que for, e você quer estudar esse fenômeno por observação, digamos assim, ou por experimentação. E aí, como que você faz isso? Então, esse estudo, né, por observação, ele tem várias etapas. A primeira delas é obter os dados, né? Então, é o que a gente chama de coletar as amostras, né? Você faz a experimentação, repete aquela experimentação várias vezes, vai anotando os resultados que vão acontecendo em cada repetição, e ali você tem ali um conjunto de dados. Ou, por exemplo, uma pesquisa, né? Você está interessado em saber algo sobre um aspecto social, você vai pesquisar, você vai perguntar para as pessoas alguma coisa e vai anotar as respostas, né? Então, aquele conjunto de respostas é a sua amostra, né? Geralmente, a amostra é um termo que a gente usa quando você não consegue coletar os dados de um experimento total, digamos assim. Você quer, por exemplo, assim, né? Ah, eu quero fazer uma pesquisa de intenção de voto. Essa é a mais famosa de todas. Só que como tem muitas pessoas em um mesmo país, não dá para você fazer, nem sempre, né? Não dá para você fazer uma pesquisa com todas as pessoas que podem votar, né? Então, o que você faz é selecionar uma certa parcela da população bem pequenininha, né? E faz aquela pergunta e depois você estuda, né, sobre quais condições aquela parcela pequena que você pegou, se ela é representativa no total ou não, né? Então, aquela parte da população que você pegou para fazer a pesquisa é o termo clássico que a gente chama de amostra, tá? Bom, uma vez que você tem o seu conjunto de dados, aí você vai ter que organizar aqueles dados, porque né, você só obteve os dados, tem um conjunto de dados bagunçados, aí o próximo passo é organizar os dados. E isso também, a organização vai de encontro com aquilo que você está interessado em saber sobre aqueles dados, né? Então, você pode organizar os dados de várias maneiras diferentes, dependendo daquilo que você quer, né? E aí, depois que, uma vez que eles estão organizados, você vai fazer uma análise dos dados. E aí é o momento onde você pode calcular coisas sobre aquele conjunto de dados que já está organizado. Então, a análise pode ser uma análise gráfica, a análise pode ser por cálculos sobre certas medidas que você pode tirar sobre aqueles dados. Por exemplo, as mais famosas são as médias, né? Média aritmética, média ponderada, moda, mediana, todos esses termos, eles são exemplos do que pode entrar aí nessa análise de dados. Então, você pode calcular coisas sobre aqueles dados. Basicamente, isso é a parte da análise dos dados. E, finalmente, a última parte é tirar conclusões sobre aquela análise que você fez, né? Então, você tem lá uma pesquisa de intenção de voto, você tem lá a moda, né? No caso, por exemplo, que é o dado que mais apareceu. Pô, então, a moda daquele conjunto de dados é tal candidato. O que significa? Significa que a maioria das pessoas dentro daquela amostra, a maioria está interessada em votar naquele candidato. Então, ou seja, né, é provável, né, se a tua amostra for boa, é provável que aquele candidato ganhe a eleição, né? Então, você tirar uma conclusão sobre uma análise dos dados que você tirou. Então, o exemplo mais simples é esse exemplo da moda com relação à pesquisa de intenção de voto, né? A moda, a gente vai ver mais para frente, a moda é simplesmente o dado que mais aparece, né? Então, é a maioria, digamos assim. Bom, então, essa é em linhas gerais, né? É o que você faz em estatística quando você quer estudar algum experimento, né? Estudar, desculpa, algum fenômeno por experimentação ou observação, tá? Bom, vamos começar alguns termos bem simples da estatística, né? Então, o primeiro deles, como eu já tinha falado mais ou menos por cima, é a amostra, né? Então,
eu sempre uso esse exemplo da pesquisa de intenção de voto para manter como referência, digamos assim. Se você tem um país muito grande, você não vai conseguir fazer uma pesquisa com toda a população votante, né? Por N problemas, né? Primeiro que você tem que fazer uma pesquisa com milhões de pessoas, então são milhões de dados para você organizar, isso é muito caro, né? Então, e demandaria muito tempo também. Então, a amostra é você pegar uma parcela daquela população que você quer estudar, né? Quer estudar algum fenômeno, seja físico, social, ou da natureza, o que for, né? Então, você pega uma amostra, uma parte, né, um subconjunto da população a ser estudado. Depois tem um termo que se chama, aí a questão é que se aquela tua amostra é boa ou não, isso vem mais tarde, isso é uma outra questão da estatística, né? Não adianta nada você pegar uma parte da população e fazer uma pesquisa e tirar conclusões sobre ela, se a sua amostra não era representativa, né? Então, essa questão da amostra ser boa ou não, isso é uma outra questão da estatística que vem mais tarde. Outro termo famoso é a estatística descritiva, né? Que é simplesmente a parte da organização dos dados, né? Você descrever os dados de alguma forma que lhe convém, né? Então, sem a parte da tirar conclusões, é simplesmente organização dos dados. E aí, no final, né, que a gente tem essa inferência estatística. Então, a inferência estatística é o processo de obter conclusões a partir da análise dos dados e generalizar para toda a população a partir da amostra estudada. Então, é como eu falei, se você tiver uma amostra boa, aquela amostra ali, e você tira dados sobre ela, né? Tira conclusões sobre aquele conjunto de dados. Se a amostra for boa, a chance daquela conclusão sobre aquela amostra pequena de inferir na população toda é bem grande. Isso depende totalmente da qualidade da sua amostra, né? Então, essa é a parte da inferência estatística, você tirar conclusões sobre a sua análise dos dados, né? Bom, e aí você tem essa parte da organização dos dados, né? Então, vamos discutir alguns dos termos que aparecem aí. Então, apresentação dos dados, né? A maneira como você pega os dados e mostra ele para uma outra pessoa, por exemplo. Bom, então, um exemplo bem simplesinho aqui, só para a gente manter em mente. Uma prova foi aplicada em uma turma e, conforme o professor corrigia as provas, ele ia anotando as notas, né? Então, isso é um exemplo de um experimento. Eu quero ver o desempenho da minha turma numa prova. Então, o professor vai corrigindo as provas, cada uma das provas corrigida, ele anota a nota, ele escreve a nota, né, daquela prova. Então, ele tem um conjunto de dados bagunçado, porque ele vai recebendo as provas, vai corrigindo e marca qual que foi a nota. Então, ele tem várias notas, né? E esse conjunto de notas, a princípio, está totalmente desorganizado, né? Então, nessa situação, se você quer estudar, por exemplo, o desempenho da sua turma, quais são os nomezinhos chaves que aparecem aí? Bom, então, primeiro, a população a ser estudada é o conjunto de notas. Então, tome cuidado que esse termo população não remete necessariamente a um conjunto de pessoas. Em estatística, a população é simplesmente o conjunto de dados que você vai estudar, né? Podem ser pessoas, por exemplo, na pesquisa de intenção de voto, né? Mas o termo população é um termo mais abrangente do que lidar só com pessoas. Então, população é simplesmente o conjunto de dados que vai ser estudado. Aqui no caso, né? Então, se eu estou querendo estudar o desempenho de uma turma em uma prova, o conjunto de dados a ser estudado é o conjunto de notas que cada um dos alunos obteve na prova, tá? Aí a gente tem um outro termo-chave aqui, que é o termo dados brutos. Bom, dados brutos é simplesmente a lista de notas que você obteve conforme o professor foi corrigindo. É só isso. Então, ele pegou aquele monte de números, né, que são as notas de cada um deles, e deixou aqueles números lá, sem organização nenhuma. Então, é o que a gente chama de conjunto de dados brutos. É o conjunto de dados sem organização nenhuma, tá? E o último termo aqui dessa parte é o row, né? Então, o que é o row? O row é você pegar esse conjunto de dados brutos e organizar ele de maneira crescente ou decrescente, tanto faz,
Tá? Então, pega aquele conjunto de notas que você obteve lá, depois de corrigir, e organiza ele, né? Troca a posição desses caras, organiza aqueles dados e coloca eles em ordem crescente ou decrescente, de acordo com o que você está interessado. Então, isso aqui em estatística que a gente chama de row. Tá? Bom, então, por exemplo, digamos que o professor foi lá e corrigiu a prova e obteve esse conjunto de dados brutos. Né? Então, aqui tem um monte de notas, né? Nota 7, nota 6, depois 8, depois 9, depois 6, depois 5. Ou seja, não tem ordem nenhuma aqui, né? Simplesmente o conjunto de dados que ele obteve, conjunto cru, digamos assim, conjunto bruto de dados. E aí, um possível row, né, é você pegar esse conjunto de dados e organizar, por exemplo, em ordem crescente. Então, aqui embaixo está o mesmo conjunto de dados, esse mesmo conjunto de números, só que agora esse conjunto aqui está em ordem crescente. E aí, como tem dados que se repetem, né? Por exemplo, tem várias pessoas que tiraram nota 4. Né? Você percebe que tem um 4 aqui, ó. Aí você tem um 4 aqui, aí você tem um 4 aqui, aí você tem um 4 aqui, e aí você organiza esses dados de ordem crescente e repetindo aqueles que são iguais, né? Repetindo quantas vezes for necessário. Então, aqui o 4 aparece 4 vezes, o 5 aparece 5 vezes desse conjunto de notas, o 3 aparece uma vez só, e assim por diante. Então, isso aqui é um row, né? Bom, isso é uma maneira de organizar os dados, né? Você colocar eles como um row. Só que o row ainda é feio, digamos assim. É feio e longo, além de tudo, né? Isso aqui não é uma maneira legal de organizar os dados. Então, uma das possibilidades que você tem agora para organizar esses dados ainda de um jeito melhor é organizar ele em tabelas. Então, eu posso fazer uma tabela que vai me dizer assim, ó, quantas vezes apareceu a nota 3, quantas vezes apareceu a nota 4, quantas vezes apareceu a nota 5, já em ordem crescente, né? Então, podemos organizar os dados em uma tabela indicando quantas vezes cada um se repete, né? Então, isso é o que a gente chama de frequência absoluta. É quantas vezes cada um dos dados apareceu, né? Então, por exemplo, a nota 3, a gente volta aqui no row, a gente vê que a nota 3 apareceu uma vez só. Então, a frequência absoluta, ou só simplesmente frequência, com que a nota 3 apareceu é 1. E a nota 4? A nota 4, a gente volta aqui no row, a nota 4 apareceu 4 vezes. Então, a frequência absoluta da nota 4 é 4. Né? Aí a nota 5. Bom, a nota 5 apareceu 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então, a frequência com que apareceu a nota 5 é 6. E assim por diante. Né? Então, a nota 7 apareceu 10 vezes, a nota 8 apareceu 9 vezes, a nota 9 apareceu 5 vezes, e a nota 10 apareceu 6 vezes. Então, essa maneira em forma de tabela, essa tabela bem simples, é uma maneira econômica, né, de você organizar esses dados que estavam em row. Né? Então, quando você olha isso aqui, é muita coisa para você observar, não é uma maneira legal de apresentar os dados. Então, essa tabela super simplesinha, ela mostra a mesma coisa que o row já mostrava, só que de uma maneira mais compacta, né, mais bonitinha. Então, tabelas não é à toa que é uma das principais maneiras, né, de você representar dados, porque ela é simples e ela é bem ilustrativa, né? Ela mostra exatamente o que está acontecendo. Bom, então isso é uma ideia, uma primeira ideia de tabela que tem aqui as frequências, né, com que os dados aparecem. Acontece que tem vários tipos de frequências, né? A gente pode definir várias outras, e eu vou mostrar algumas delas agora, tá? Então, a primeira delas é a chamada frequência acumulada. Isso daqui é um termo bem importante que é usado bastante em estatística, que nada mais é do que você ir somando as frequências em cada etapa da tabela, né? Então, olha só. Pensa que eu estou numa tabela um pouquinho mais simples do que a anterior. Só aqui você tem uma tabela de idades. Você foi lá numa turma, pesquisou a idade dos alunos, por exemplo. Ah, tem quantos alunos com a idade de 4 anos? Bom, tem 4 alunos. Quantos alunos têm idade de 5 anos? Tem 5 alunos. Quantos alunos têm idade de 6 anos? Tem 7 alunos. Quantos alunos têm idade de 7 anos? Tem 4 alunos. Foi lá, anotou esses dados e organizou numa tabela bem simples. Então, as frequências absolutas são esses números aqui. 4, 5, 7 e 4 de novo. Né?
Aí, a gente pode criar uma nova frequência que se chama frequência acumulada. O que que é a frequência acumulada? Bom, na primeira linha, a frequência acumulada coincide com a frequência do menor dado que já estava lá. Já na segunda linha, a frequência acumulada é a soma das duas frequências anteriores, tanto da linha onde você está, que é a segunda linha, que é 5 a frequência, somando com a anterior, que era 4. Então, ou seja, até a linha 2, quantos dados eu já contei? Essa é a pergunta da frequência acumulada. Então, na idade de 4 anos, tinham 4 dados, na idade de 5 anos, tinham mais 5 dados. Então, a frequência acumulada até a segunda linha da tabela é 4 mais 5, que é 9. E na terceira linha, qual que é a frequência acumulada até a idade de 6 anos? Quantos dados eu já analisei até a linha de 6 anos? Bom, eu tinha os 4 da idade de 4 anos, tinha os 5 da idade de 5 anos, e agora mais 7 da idade de 6 anos. Então, a frequência acumulada agora é 7 mais 5 mais 4, que é 16. Né? Então, a frequência acumulada até a idade de 6 anos é 16, ou seja, quantos dados eu já analisei até a idade de 6 anos. E, finalmente, a última aqui, né? A idade de 7 anos tem mais 4, eu tinha 16 até a linha anterior, então a frequência acumulada agora até a idade de 7 anos é 20. Ou seja, a frequência acumulada simplesmente vai somando as frequências anteriores que tinha em cada uma das linhas da tabela. Nota aqui também a frequência acumulada aqui no final, ela indica quantos dados você analisou no total, né? Então, a frequência acumulada na última linha é justamente a soma de todas as frequências, né? Então, isso indica quantos dados você tem, né? Esse 4 mais 5 mais 7 mais 4 é justamente a quantidade de números que aparece, por exemplo, nessa tabela aqui, né? Se fosse o caso dessa tabela aqui, né? Isso daqui é outro conjunto de dados. Mas só estou dizendo assim, quantos números aparecem aí, né? Se você contar quantos números aparecem aí, isso seria a tua frequência acumulada lá na última linha, lá no final, né? Mas aqui é para esse exemplo mais simplesinho, que só tem 4 linhas. Bom, tudo bem. Isso é então, tabelas é uma maneira legal de você representar dados. Mas, e se você tiver um conjunto muito maior de dados, né? Ou com mais variedade nos dados? Então, será que vale a pena você fazer tabelas com muitas linhas? Aí começa a complicar um pouco a questão, porque tabela é bem ilustrativa desde que ela seja pequena, né? Que é uma coisa fácil de você visualizar, digamos. Esse é o principal objetivo das tabelas, né? É você olhar a tabela, ver os dados ali e tentar tirar conclusões sobre eles. Mas para você ver os dados e conseguir interpretar alguma coisa, a tabela não pode ser tão grande, né? Então, será que eu consigo representar dados por uma tabela muito grande? Será que tem utilidade fazer isso? Como que você pode fazer, né? Então, tem uma outra maneira de organizar dados, que é a maneira, e também em tabela, só que ao invés de você colocar todos os dados na tabela, você organiza os dados em classes ou intervalos, tanto faz. Em estatística, classe ou intervalo são sinônimos, tá? Em matemática é mais comum você usar intervalos, né, como termo, mas na estatística tem essa palavra classe também, que é mais abrangente. Então, um exemplo bem simples, ó. Imagina que você está interessado nas idades dos alunos de uma turma, parecido com o exemplo anterior, só que no exemplo anterior só tinham 4 linhas. Agora, imagina que você está interessado nas idades dos alunos de uma turma de 50 alunos. Aqui está errado, tá? 50 alunos. Então, imagina que você tem uma turma de 50 alunos. Aí você vai lá em cada um desses 50 alunos, pergunta a idade e anota. Então, você veja que se você for organizar em uma tabela o conjunto de dados em um row, desse conjunto de alunos, você vai ter uma tabela com 50 linhas, né? Até 50 linhas, né? Porque pode ter idades repetidas. Então, a chance dessa tabela ficar muito grande é bem alta, né? E aí, para evitar isso, que essa tabela fique muito grande,
e às vezes também por questão do problema que você está analisando, nem é interessante que você coloque, quantos alunos têm 5 anos, quantos alunos têm 6, quantos alunos têm 7, quantos alunos têm 8, quantos alunos têm 9. Uma linha para cada idade. Não é interessante fazer isso, na maioria dos problemas. Na maioria dos problemas, você está interessado em faixas daquele dado, né? Então, faixas de idade, por exemplo. Quantos alunos têm uma idade entre 5 e 10 anos, por exemplo? Quantos alunos têm idade entre 20 e 25? E assim por diante, né? Então, essa é a maneira de organizar os dados em classes ou intervalos. Então, aqui, digamos que a pesquisa disse isso aqui, ó. Entre 0 e 5 anos, quantos alunos tinham? Nenhum. Entre 5 e 10 anos, quantos alunos tinham? 6. Entre 10 e 15 anos, quantos alunos tinham? 14. E assim por diante, né? Então, eu não faço idade por idade. Eu faço em faixas de idades. Então, essa anotaçãozinha aqui, ó, que vocês estão vendo uma barrinha e depois um tracinho no meio, é a anotação em estatística que a gente usa para intervalo ou classes. E aí, no lado onde está a barrinha vertical, né, aquele dado que está à esquerda, ele vai ser incluído e o dado que está à direita não vai ser incluído. Então, aqui no caso, o dado da esquerda é o 0 está incluído nessa faixa, mas o 5 não. Na linha de baixo, o 5 está incluído, mas o 10 não. E assim por diante, tá? Então, vocês vejam que, por exemplo, na última linha, tem tracinho nos dois, tanto o 25 quanto o 30 estão inclusos, né? E quando não tem o tracinho na vertical, é como se fosse intervalo aberto, ele não está incluindo aquele dado ali. Então, isso é feito para quê? Bom, para que não tenha redundância de dados, né? Isso é muito importante. Se tivesse um intervalo com a barrinha vertical, tanto na primeira linha quanto na segunda, significa que a idade de 5 anos estaria sendo contada tanto na primeira quanto na segunda. Então, você teria em linhas diferentes dados sendo contados 2 vezes, né? Então, para evitar essa redundância, você faz isso, né? Então, deixa aberto em um e deixa fechado no outro. O 5 não está incluído na primeira linha, mas está incluído na segunda. O 10 não está incluído na segunda, mas está incluído na terceira e assim por diante. Então, cada um dos dados aparece exatamente em uma linha só. Bom, então, isso é uma maneira, né, de organizar dados em classes ou intervalos, né? Tanto faz o nome. E aí, é claro, você veja que daí eu dividi as faixas de idades, né? Então, aqui são faixas de 5 anos, cada uma delas, né? Então, eu pego o intervalo de 5 anos. Então, eu preciso só de quantas linhas aqui, né? Então, eu preciso de 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas para representar esse conjunto de dados de idades até 30 anos. Se eu pegasse todas as idades a rigor, né? Quantos tem 0, quantos tem 1, quantos tem 2, quantos tem 3 anos e assim por diante, eu ia precisar de uma tabela de 30 linhas, né? Aliás, 31, né? Contando com o 0. Então, seria uma tabela muito grande e ruim de visualizar. Então, isso daí é uma maneira, né, de você organizar os dados sem que você tenha uma tabela muito grande. Essa maneira tem seus defeitos, né? Porque, por exemplo, pega aqui essa faixa de idade de 10 a 15 anos. Tem 14 alunos nessa faixa, é uma faixa com muitos alunos. Pega esses 14 alunos que estão nessa faixa. Quantos anos tem cada um deles? Né? Pega um deles lá naquela faixa. Quantos anos ele tem? Será que ele tem 10? Será que tem 11? Será que tem 12? Será que tem 13? Essa tabela não me diz isso, né? Eu não tenho essa informação nessa tabela. Eu só sei que a idade daquele aluno naquela linha é alguma coisa que é 10 até 15, menos do que 15, né? Excluído 15. Então, é até 14, né? De 10 até 14 anos. Eu não sei exatamente qual é a idade dele. Então, esse é o problema de organizar os dados por faixas ou por classes, né? Você perde informação. Esse é o principal problema de você organizar os dados assim. Mas desde que não te interesse a idade exata, te interesse só a faixa, isso daqui é mais do que suficiente. Então, depende muito do problema, né? Às vezes, dependendo do problema, você pode fazer faixas com tamanhos maiores também, porque daí talvez o valor que está ali exato ali no meio também não te interesse, o que te interessa
são as faixas grandonas. Por exemplo, faixa salarial é um exemplo disso, né? Você pode organizar, a pessoa recebe até R$ 2.000, a pessoa recebe até 4.000, a pessoa recebe até 6.000. Você pode organizar as faixas salariais do tamanho de acordo com o que você está interessado em estudar, né? Bom, então, isso aqui é um resumo do que eu acabei de falar. Esse símbolo, né? Então, A, daí barrinha vertical, tracinho B, é a notação da estatística para intervalo. Esse intervalo, ele contém o número A, porque a barrinha vertical está no A, e ele não contém o número B, tá? Então, porque não tem barrinha vertical no B. O número A, o número que está à esquerda, né? O número que é menor no intervalo, ele é chamado de limite inferior, e o número B é chamado limite superior. Importante que em intervalos a gente sempre vai colocar o menor número à esquerda. É sempre do menor para o maior, lido da esquerda para a direita, tá? Então, o da esquerda é o chamado limite inferior e o da direita é o chamado limite superior daquele intervalo. E aí, por uma questão de simplicidade, para fazer várias contas depois na parte da análise de dados, quando você está olhando uma tabela organizada por intervalos, como eu falei para vocês, lá naquela faixa de 10 a 15 anos tem 14 alunos. Qual que é a idade exata de cada um desses 14? Não sei. Mas para efeitos de simplicidade, eu vou supor que cada um desses 14 alunos, nessa faixa aqui, eles têm qual idade? Eles têm idade igual à média entre os limites desse intervalo. Então, por exemplo, qual que é a média entre 10 e 15, né? 10 mais 15 dá 25, dividido por 2, dá 12,5, né? Então, eu vou supor que cada um desses 14 alunos aqui, nessa faixa de idade, eles têm idade 12,5, né? Então, claro que isso pode não ser verdade, né? Cada um desses 14 alunos podem ter idades diferentes, mas para efeitos de estatística, já que você já está organizando os dados em intervalos, não me interessa qual é a idade exata de cada um dos alunos naquela faixa, eu vou supor que todas as idades são iguais. E iguais ao quê? Iguais à média entre os limites daquele intervalo, tá? Então, isso é uma simplificação que a gente vai assumir. Isso é para fingir que aquela tabela não é um conjunto de dados por intervalo. É como se fosse um conjunto de dados em row, como a gente fez lá naquela primeira tabela, tá? E aí, o último nome que eu quero dar aqui, né, é a amplitude do intervalo. A amplitude é simplesmente o tamanho do intervalo, é a diferença entre os limites, né? Então, aqui, cada um desses intervalos nessa pesquisa, né, é um intervalo de amplitude 5, né? 5 menos 0 é 5, 10 menos 5 é 5, 15 menos 10 é 5 e assim por diante. Então, todos os intervalos aqui têm amplitude igual. Eu posso fazer uma tabela com intervalos com amplitudes diferentes? Você pode, não é tão recomendado assim, depende muito do que você está fazendo. Quando você está colocando intervalos com tamanhos diferentes, né, com amplitudes diferentes, geralmente é porque você quer dar mais peso para um intervalo do que outro, né? Aqui eu estou colocando todos com amplitude 5, que significa assim, estou tratando cada uma dessas faixas com a mesma importância, digamos assim. Não estou dando peso para nenhuma delas. Então, mais tarde a gente vai falar sobre isso também. E, finalmente, a última frequência que eu quero falar aqui, a gente falou de frequência absoluta, frequência acumulada, agora a gente vai falar de frequência relativa, que também é um dos termos mais importantes que tem na estatística. O que é frequência relativa? Bom, digamos que você tem aqui um outro conjunto de dados de idades, né, já organizado por intervalos também, só que os intervalos aqui, você percebe que tem amplitude 3, né? Então, 18 para 21, 3, 21 para 24, 24 para 27. Então, todos os intervalos aqui têm amplitude 3. E aí eu tenho a frequência para cada uma dessas faixas de idades, né? Se eu somar todas essas frequências nessa tabela, aqui eu fiz de um jeito para dar 100 no total. Então, você tem 100 idades que foram anotadas, né? Que foram perguntadas e foram anotadas e organizadas nessas linhas aí. Então, você tem 100 idades.
qual que é a frequência relativa com que esse primeiro dado apareceu? Frequência relativa é simplesmente uma razão entre a frequência absoluta daquela linha e o total do conjunto de dados que foi analisado. O total aqui, no caso, é 100, né? Foram analisados 100 dados. Então, qual que é a frequência relativa dessa primeira faixa aqui? É 9 dividido por 100, que é a mesma coisa que 9%. Ou seja, a frequência relativa nada mais é do que escrever as frequências de cada um dos dados, só que em porcentagem, né? É a frequência absoluta dividido pelo total da soma das frequências daquela tabela, ou seja, quantos dados você tem no total. Tá? Então, aqui você tem 9 em 100, então a frequência relativa é 9%. Aqui você tem 12 em 100, então a frequência relativa da segunda linha é 12%. E assim por diante. Tá? E aí, é claro que se você somar todas as frequências relativas, né, de todas as linhas, é claro que isso tem que dar 100%, porque você vai cobrir todos os dados da tabela. E como a frequência relativa sai em porcentagem, né, então a soma de todos os dados vai ter que dar tudo, e tudo é 100%. Então, frequência relativa é só isso, é a frequência absoluta dividido pela soma das frequências que tiver lá na tua tabela, ou seja, o total de dados que foi analisado. Tá? Então, bom, era isso que eu queria falar nesse primeiro vídeo. No próximo, a gente vai analisar um pouco sobre outras maneiras de organizar dados, como, por exemplo, os famosos gráficos. Tá? Então, é isso que eu queria falar por hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima e até mais.